acho que assim, o nosso foco vai muito em como as mulheres sumiram até então, né? Como as mulheres não apareceram na história do cinema, né? Como elas aparecem através de uma narrativa masculina, né? Então, assim, a gente, do coletivo, né, a gente atua na escola de diversas formas, né? A gente falou um pouco da oficina de cinema, mas a gente, no 8 de março, a gente também exibiu Eloá, quem notou Eloá. A gente faz atividades mistas, né, com meninos também, mas o que a gente percebe até nessas atividades mistas é que as meninas, elas não se colocam tanto, né? Elas acabam não se sentindo tão à vontade para trazer questões muito pessoais delas, né? Então, assim, muitas vezes um pedido até das meninas mesmo de ter esse espaço, da gente tentar garantir mais vezes na escola uma atuação do coletivo como um grupo de apoio, um grupo de conversa, né? Em que elas, de espaços exclusivos das meninas, né? Para que elas construam juntas ali, né? Uma forma de resistir no mundo, né? E aí, pensando assim, um pouco até nessa questão artística, né, como a nossa criação, ela se dá muito sob uma perspectiva de uma crítica masculina, né? A gente tem muitas escritoras e cineastas que colocam isso, né? Assim, mesmo quando você escreve para uma mulher, assim, sabe, você tem uma perspectiva de uma crítica, de uma construção da linguagem masculina, né? Então, isso interfere na nossa própria subjetividade, né? Uma vez que a linguagem é uma forma de acessar a subjetividade. Então, assim, nessa perspectiva de uma construção de linguagem, né, que favoreça a uma outra conexão, né, de criação mesmo, de produção artística, né, que a gente pensa nesses espaços exclusivos. Agora, o que acontece às vezes, como estratégia para atuar dentro da escola, que é uma dificuldade, né? Então, a gente vai trabalhar com uma turma, mas a gente só vai trabalhar com as meninas. E os meninos, onde que eles vão, né? Dentro da escola, os próprios meninos começaram a se organizar para eles darem conta dessa parte, né? Então, eles se organizam como... então, enquanto as meninas estiverem num grupo de acolhimento, discutindo e tal, a gente vai discutir sobre masculinidade tóxica, né? Mas, assim, nosso enfoque, de fato, é mais nessa construção de estratégias de resistência das meninas, né? Pensando nessa transformação da sociedade. Obviamente que os homens têm um papel, né? Mas a gente entende, assim, que como é uma hierarquia, né? Como a gente vive numa sociedade que isso é uma hierarquia, né? A nossa estratégia é pelo conhecimento das meninas. E só para complementar, que foi o que a gente falou aqui, né? A gente tem nesse trabalho exclusivo com mulheres uma proposta de que elas se vejam e se entendam como sujeitos. Os homens sempre foram sujeitos da história, né? Assim, eles são os sujeitos, eles sempre narraram. Esses sujeitos precisam ser modificados? Precisam. Mas a gente precisa conseguir se ver como sujeito, inclusive para a gente poder dialogar em pé de igualdade, assim, né? Assim, porque é isso, num sistema hierárquico, né? Sexual e hierárquico, eu acho que a gente foi colocada nesse lugar de sumir da história, de sumir dos espaços, de sumir, e muito pouco se perguntou onde a gente estava. Aí, quando a gente começa a fazer um trabalho de trazer as mulheres, essa pergunta sempre vem, mas os homens são... Existe uma preocupação com esse sujeito que sempre foi sujeito, né? Mesmo quando a gente está falando de nós, de um protagonismo nosso, sempre existe essa pergunta, mas e os meninos? A preocupação sempre foi com os homens, né? Então, o que a gente está querendo construir é justamente assim, agora é o momento da gente olhar para nós. E os homens podem lidar com isso, eles vão ter que correr atrás disso de uma certa forma. Nós não temos que reproduzir esse papel feminino de cuidar de tudo, né? De cuidar de tudo. É óbvio que a gente, dentro da escola, a gente tem um papel, sim, de estar ali com os estudantes, mas a gente também, enquanto feminista, tem um papel de trazer as meninas e de se preocupar com essa subjetividade que foi massacrada durante tantos e tantos anos, de que elas se vejam como sujeito. E os meninos sempre foram sujeitos, eles podem, né, olhar para isso e seguir um caminho, como, aliás, foi a proposta que aconteceu. Os meninos começaram a fazer as suas próprias rodas de conversa sobre masculinidade tóxica, sobre, né, se organizar. Então, acho que
A gente pode olhar para nós também, né? Assim, e sem ter sempre essa pergunta. Assim. Pessoal, é o seguinte, a proposta lá do Cineclube, né, participaram 180 meninas e meninos, homens e mulheres. E o debate, ele foi com todos. Então, a ideia de passar o Quem Matou Eloá é abrir o debate em relação aos meninos também. Eles têm que ouvir o que as mulheres têm a falar. E a gente, não sei se é diferente, a gente está dentro de uma escola pública e as meninas se posicionaram muito mais. Eu não sei se tem uma reação dos meninos que se sentem a palavra deles, né, porque fica a um segundo plano, talvez, e eles se retraem. A gente, no ensino fundamental, né, no ensino médio, na FUNEC, na Fundação de Ensino de Contagem, a gente passou absorvendo o Tabu, que ganhou o Oscar agora do curta-metragem, documentário, na Índia, né, passado numa situação na Índia, e as meninas se posicionaram muito forte e trouxeram toda aquela discussão que acontece na Índia, da questão do... Né, elas trouxeram para a realidade delas. E em algumas turmas, a gente vê que os meninos não vão para o enfrentamento. Na hora do debate, eles têm uma posição que é olhares, ironias na fala das meninas. Eles não têm coragem de enfrentar as mulheres na hora do debate. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Eles usam outras estratégias. Mas a gente faz o debate com todos. É necessário, é fundamental que os meninos participem do projeto. No caso do 10 anos sem Eloá, o que aconteceu? Naturalmente, o que foi... A gente não fez um roteiro antes, não, sabe? Não tinha um roteiro. Então, o que aconteceu? Quando no debate foi aparecer essa questão, e aí no documentário, no primeiro documentário, mostra o corpo da mulher, que é esse território da violência, né? O tiro é endereçado na área genital da mulher, no rosto. As meninas ficaram muito... afetou demais as meninas, então... E a partir daí que elas começaram a fazer essa discussão, que o nosso corpo é o território da violência. E passado 10 anos, nada mudou. Por isso que veio a ideia aí foi uma ideia de uma estagiária de português que estava lá junto com, ela estava debatendo com as meninas, um grupo, que a sociedade está de costas. E aí elas tiveram a ideia de fotografar as meninas de costas. Aí não dava para ser os meninos, tinha que ser as meninas. Aí os meninos foram sair do projeto, porque o território... E elas são muito impactadas com aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras. E aí, quando surgiu também a ideia desse território, e o corpo delas é o território delas, de mais ninguém, elas fizeram um texto sobre isso, a gente discutiu a Lei Maria da Penha, o feminicídio, a lei do feminicídio, e teve um artigo de opinião, e isso apareceu demais, que o corpo da mulher, o corpo delas, não pertence a ninguém, pertence a elas. E aí os meninos foram saindo do projeto no final. Porque o projeto foi encaminhando por essa trajetória aí do próprio corpo da mulher, e aí a gente não deixou que isso caminhasse naturalmente, tá? Então foi isso. Mas no início, no debate, participaram quase 200 estudantes, com alguns meninos se posicionaram, né, porque a fala é livre, e a edição também, aí na questão da edição, ela é trabalhosa, porque a gente coloca, todas as fotos foram tiradas e vai selecionando. Essa não, essa pode, essa não, vão tirar, e nós fizemos uma edição toda com... E também foi encaminhando para essa edição de ser um grupo de meninas que se posicionaram para trabalhar nessa edição. E olha que trabalhar com 20 pessoas para fazer uma edição, nós fomos para uma sala, projetamos, fomos editando vídeo, fomos selecionando. Não tem nenhuma foto ali ou uma entrevista que foi dada ali que eu falei assim, eu quero essa. Foi toda uma decisão coletiva.
E a gente, é importante, algumas pessoas, alguém falou a questão da competitividade, né? Da escola ser o lugar da competição, a gente ter práticas pedagógicas que mostrem para esses estudantes que a escola é o lugar da construção coletiva. Que o processo educacional se dá no processo no coletivo. Então, por isso que a gente trabalha com o maior número de estudantes possível. É necessário, tá, gente, a gente continuar dialogando com os meninos, porque eles reproduzem muito o que está acontecendo na sociedade. E agora, né, a gente não precisa de falar, né, o tanto, né, que esse novo governo está estimulando isso demais, e aí a gente tem que ter, isso é um processo de resistência. Se a gente não resistir, eu acho que a barbárie vai vencer. Então, por isso que a gente vai continuar com o projeto, vai continuar usando o cinema, né, no processo educativo. Ninguém é cineasta, eu não sou, eu entendo muito pouco, mas a gente vai contribuindo. Obrigado.